Pessoal, hoje é 18 de março de 2023, às 10h20 da noite. Então, hoje é sábado. Ontem, depois do fechamento do pregão, o Fundo Imobiliário HCTR11, ele lançou o relatório gerencial de fevereiro. E, em princípio, é, nos fatos relevantes anteriores, ele evidenciou um comprometimento de 7,56% em um CRI. Só que neste relatório que ele apresentou ontem, ele apresentou um comprometimento de 43% do patrimônio líquido, que equivale a 1.151 milhões. E aí eu estava raciocinando porque o HCTR ele vem numa tendência de queda. Vocês observam aqui que o volume comprador está sendo bem menor que o volume vendedor. Tá vendo o volume vendedor? Aqui o volume comprador. Então, isso é uma clara tendência de queda. Esse gráfico ele está mostrando essa tendência já de longas datas. Aqui está desde novembro do ano passado, lateralizou e a partir de fevereiro foi uma queda vertiginosa. Só que ontem veio essa notícia no fato relevante que tem esse comprometimento de 43% do patrimônio líquido do fundo. O que eu imagino que vai acontecer? Essa tendência de queda vai ser acentuada. Provavelmente estes R$ 71 aqui, eles devem abaixar no mínimo uns 10, 15%. Eu vou explicar por quê. Observem aqui que desde o lançamento do fundo, ele apresenta uma queda de 35%. E a equivalência, como eu mostrei para vocês, dos CRIs problemáticos é 43%. Então o mercado precifica. Se ele precificou já 35%, provavelmente o mercado vai precificar o restante. E vai acontecer o que tem acontecido, que é o efeito manada. Quando o mercado precificar o relatório de ontem, o efeito manada vai cair, vai fazer esse valor cair razoavelmente. Provavelmente a gente vai ver esse fundo negociado aos R$ 60, provavelmente. Eu não estou falando isso, não é para alarmar o mercado, não. É uma projeção, porque eu estou lidando com o meu dinheiro. Eu estou apresentando os riscos do meu investimento. Eu não vou vender as cotas, vou permanecer com elas, até porque o fundo vem procedendo os pagamentos. E investir em um fundo imobiliário é diferente de investir em uma criptomoeda. O fundo imobiliário ele tem o que a gente chama de lastro. Ele tem as garantias imobiliárias. Ele tem o patrimônio, a movimentação financeira das empresas como garantia. Diferente de uma moeda, criptomoeda, que tá atrelada a um meme de cachorro, entendeu? Que você não consegue rastrear o patrimônio dessa criptomoeda. No fundo imobiliário tem como rastrear o patrimônio, tem garantias. Então, quando a gente tem esse comprometimento aqui, o fundo, a gestão do fundo vai fazer de tudo para que isso não torne um dano efetivo. E eu vou mostrar para vocês aqui o relatório e vou explicar para vocês o que aconteceu. Pessoal, rapidinho, eu convido a todos para inscreverem-se no nosso canal. E desde já eu agradeço a todos os inscritos e isso tem nos dado muita força para continuar postando vídeos. Olha só, esse aqui é o relatório.
E o relatório salienta três situações: a do circuito de compras, que relaciona-se ao shopping Feira da Madrugada, apresenta outro problema em relação a este CRI One Holding, que é uma empresa que lida com desenvolvimento de terrenos, obras, e ele apresentou ainda um comprometimento nesse CRI da rede hoteleira, que é esse CRI Hopi. Aí, praticamente uma, duas, três, quatro, praticamente 4 páginas bem resumidas, esclarecendo essa situação. Aí, a gestão apresentou no relatório o seguinte: olha, realmente estes CRIs, estes investimentos estão com problema, eles estão com dificuldade de manter a adimplência, porque tiveram que fazer investimento em reformas de hotel, tiveram que fazer investimentos imobiliários e a inadimplência foi inesperada. Por isso, a gestão explicou o seguinte: a gente fez concessões e renegociações. Nós concedemos desconto e renegociamos para que estes fundos tivessem uma parcela adequada ao fluxo de caixa deles. Então, estes CRIs se manterão adimplentes, se manterão pagando para os próximos meses, porém com concessões, não pagarão o valor integral, pagarão parcelas menores e, obviamente, isso vai ter um comprometimento no dividendo. Olha só, o que eu fiz aqui para chegar naqueles valores? Eu peguei o nome dos CRIs, por exemplo, esse Your Holding, fiz a pesquisa e olhei aqui quanto é comprometido no PL, ou seja, no patrimônio líquido, tá vendo? Que o relatório apresenta os valores. E aí eu peguei todos os 3 CRIs e peguei o comprometimento no PL. Olha só, deu um comprometimento total de 34%. Isso é em relação aos CRIs, só que o fundo ainda investe em um outro fundo e compromete mais 8% em relação ao circuito de compras. Isso dá um comprometimento total de 43%. O patrimônio líquido do fundo é 2 bilhões. Isso dá uma equivalência desse comprometimento de 1 bilhão 151 milhões. Então, aquilo que a gente pensava que era um problema de 15%, na realidade é um problema de 43%. E além disso, a gente pode esperar mais um outro problemão, que não é só um problema que vai acometer o HCTR. É um problemão relacionado à taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está na faixa de 6%, e a taxa de juros dos Estados Unidos, que hoje está em 4,5%. O que acontece? Para vocês entenderem o problemão que está por vir em relação aos fundos imobiliários de papel. E não só, mas a todo o mercado de capitais. A inflação, eu vou dar um exemplo do meu carro. Eu comprei meu carro por 45 mil há 3 anos atrás, comprei ele novo. Eu utilizei ele durante 3 anos, hoje ele vale 45 mil. Depois de eu ter batido o carro, de eu ter usado e perdido inclusive a garantia de fábrica, porque já passou o período de garantia. E aí o meu carro continua valendo 43 mil, 45 mil. Carros semelhantes a ele, que custavam entre 40 e 50 mil, hoje estão custando na faixa de 70 a 90 mil reais, os mesmos veículos. Por que isso aconteceu? Aconteceu devido à pandemia, a guerra na Ucrânia, falta de chip.
e a empresa teria um gasto, por exemplo, de 20 mil para comprar chip, comprar banco, comprar chave, comprar todos os equipamentos para montar o carro. Se a empresa tinha um investimento de 20 mil para montar um veículo, hoje esse investimento dobrou. Isso é inflação, é o aumento de preço devido à escassez no mercado, ou o aumento de preço devido a as pessoas comprarem muito aqueles itens. Aí o que que acontece? Eu lembro que meus pais contavam que na década de 80 a inflação estava desordenada no Brasil. Era um período de hiperinflação. E eles contam que compravam um frango de manhã e à noite o frango estava com rentabilidade de 100%. Então, comprava o frango por 50 cruzeiros e à noite estava custando 100 cruzeiros. Isso é inflação. E, na realidade, isso é superinflação. A inflação é o aumento de preço devido à escassez de produtos ou a grande quantidade de gente com dinheiro para comprar. Aí entra a taxa de juros. Inclusive, os Estados Unidos eles abocanham praticamente mais de 40% do mercado de capitais mundial. Então, ele exporta inflação e exporta taxa de juros. Quando se aumenta a taxa de juros, a intenção disso é gerar uma crise, fazer com que as pessoas paguem mais caro para obter dinheiro no mercado, para obter financiamento. Então, isso faz com que as empresas contratem menos, as pessoas tenham menos dinheiro para fazer aquisições e, obviamente, as pessoas terão menos dinheiro para comprar carro, menos dinheiro para comprar casa, menos dinheiro para empregar e os preços abaixarão. Então, a taxa de juros vai fazer isso. A taxa de juros, ela vai gerar uma crise. A intenção dela é gerar uma crise. A gente viu a quebra de bancos recentemente. A gente está vendo a bolha imobiliária dos Estados Unidos e tá para vir uma crise sem precedentes para os próximos meses. Isso vai refletir não só no HCTR11, vai refletir em todos os fundos imobiliários de papel e no comércio em geral. Então, essa inadimplência que foi apresentada aqui no HCTR, eu imagino que ela vai sobrecair nos outros fundos imobiliários de papel. Então, quem for investir agora, saiba que a gente está num período complicado. E esta questão que eu apresentei para vocês refere-se a um comprometimento de 43% do PL. Não quer dizer que o fundo imobiliário não receberá este 1 bilhão. Não quer dizer que ele vai ficar nesse prejuízo, porque houve renegociação da dívida. As empresas têm patrimônio para garantir esses débitos. Então, as empresas pagarão, mesmo que seja através da renegociação e diminuição dos juros pagos, das parcelas pagas, mas elas pagarão essa dívida. Mas, como eu disse, isso vai comprometer a cota e a gente pode esperar isso. Agora, gente, eu espero que eu tenha me feito entendido e eu quero que vocês comentem o que vocês acham que vai acontecer com a cota do HCTR11. Eu agradeço a todos que chegaram aqui. Eu desejo que Deus abençoe a todos.